E toda pessoa com diabetes pergunta, ai, como é que eu tenho que comer? O que eu tenho que comer? A resposta é sempre essa, como todo mundo. Aí fica todo mundo me olhando e falando assim, mas como assim? É que todo mundo come errado. O leite é insulinogênico. O que é isso? Eu tenho um gráfico onde eu mostro 15 minutos depois que você toma glicose, quanto que vai sua insulina e quando você toma leite, principalmente o desnatado. Por quê? Porque tudo que você come que tem carboidrato, lembra, todos os alimentos têm um pouco de tudo. Salvo proteína de origem animal, que você tem só proteína e gordura, o leite não é uma proteína animal, é um produto da lactação que tem tudo, tem carboidrato, que é a lactose. Lembra do ose? Ose é açúcar. Então, a lactose tem a gordura e tem a proteína. Então, quando você toma um leite sem aquela gordura, você fica com a sua insulina mais alta do que quando você consome glicose. Por quê? Porque ele é insulinogênico, gente. Pensa, o leite foi feito por um bezerro de 60 quilos ir lá e crescer. E o que faz a gente crescer? Insulina. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente não deve, de forma nenhuma, estar consumindo leite. Fora que quem tem histórico de diabetes tipo 1, leite é gatilho para doença autoimune disparar. Então, corta. Mas, uma coisa importante, entender que toda vez que eu como um carboidrato, a gente tem que diferenciar aquele carboidrato que é acabei de comer, vai virar glicose, daquele outro carboidrato, que são justamente os integrais, que vai demorar até que o meu corpo consiga quebrar para disponibilizar a glicose no sangue. Então é por isso que todas as vezes que você consome qualquer refeição, tenta fazer com que os 3 macronutrientes estejam juntos. Não come uma coisa isolada, que nem, por exemplo, uma tapioca, só tapioca. Não, vai comer a tapioca, bota uma fibra dentro, coloca uma chia, mistura, tudo bem, joga um azeite. Então, aumenta a densidade e, principalmente, sempre coloque uma gordura ou uma fibra. E falando em fibra, a minha favorita, vocês sabem, né? Batata Yacon. Porque a batata Yacon, ela é pura água. 90% daquela batata é inulina. Tanto é que quando você corta, rapidinho ela fica escura. Então, como que é essa batata, também conhecida como a batata do diabético? Ela parece uma batata doce, realmente é uma raiz, só que eu como crua e quando eu dou aquela mordida nela, ela parece aquela pera, né? Que você faz aquele cloct, né? E quando você come, além da crocância, que é muito interessante, ela é adocicada. Toda vez você com a sua glicemia alterada, toda vez, vou tomar meu suco de couve, pega uma rodela grossa da batata Yacon, taca lá dentro, tá? Você pode até pegar e enrolar, em vez de ser uma maçã, enrola numa batata Yacon ou bota lá as 2 maçãs com as 2 folhas de couve e pega mais um pedaço da batata Yacon e você coloca junto. Por quê? Porque a inulina é uma fibra que faz com que demore para essa glicose ir para o sangue. Ela vai de pouquinho, de pouquinho. E aí, conforme você está usando o seu corpo, aquela glicose que está circulando, o músculo já capta, já abre aquela comporta que eu falei para vocês. Então, olha que coisa mais interessante. Como que eu uso? Eu uso ela sauté, eu boto no suco de couve, eu deixo sempre na salada uns quadradinhos dela, que além de tudo, como ela oxida, eu falo sempre assim, né? O ferro enferruja, nós, yes.
e os alimentos oxidamos. Então, aquela forma de ficar pretinha é a oxidação, tá? Então, o que que você faz? Você misturando no meio da salada, ninguém percebe, ela é crocante e procure sempre comer em todas as refeições em torno de 100 gramas. Ela é muito densa, então ela pesa, quer dizer, não vai ficar assim uma quantidade absurda, e fora que ela é muito gostosa. Então você tem várias formas de estar usando a batata Yacon. Ela é maravilhosa. Batata Yacon, minha primeira da lista. E a segunda da lista, biomassa de banana verde. Lembra que eu tentei facilitar também e fiz a banana verde já cortadinha, crua, para você descascar e congelar? O problema da biomassa é que descobrimos o quê? Você faz a biomassa, você congela. Quando você vai usar em preparações quentes, ela é maravilhosa para dar viscosidade. Mas acontece que o poder de amido resistente, existe uma época em que esse amido não está maduro, que é quando você come aquela banana que não está doce. Aquilo é porque o amido não está maduro no sentido de já estar com a glicose disponível naquele alimento. Eu adoro, porque aí você está comendo comida e não está comendo tanto açúcar. Só que a gente descobriu que a biomassa, quando você aquece, aquilo que nós queremos, que é o amido resistente, isto é, o colar de pérolas que eu não consigo quebrar, e eu não faço aquele colar de pérolas virar glicose, e portanto ele não vai virar energia, mas não vai virar caloria, vai lá pro final do nosso intestino ser matéria-prima fundamental para a nossa microbiota intestinal. Então, biomassa de banana verde é fantástica, mas descobriu-se que o melhor efeito dela é quando você a come na temperatura que está. E aí você usava nas preparações quentes e a gente descobriu que não dava tanto resultado assim no quesito amido resistente. Aí, o que que a gente faz? Pega a banana verde mesmo, não precisa ter todo aquele trabalhão, corta em rodelas, que nós já fizemos isso, guarda congelado, e no suco de couve, porque agora é assim, você vai pegar e sujar a centrífuga, né? Só que depois você pega aquele mixer, que é excelente para quando você for fazer, em vez de pegar o liquidificador, o mixer tem a vantagem de não ter aquele vórtex. Sabe quando você olha o liquidificador que fica aquele buraco? Ali está entrando ar. E entrando ar, você está oxidando o alimento. Então, quando você pega o mixer e coloca e bota ele para fazer, né, toda aquela trituração, você não tem a presença de tanto ar. E aí o que você faz? Você coloca aquelas rodelinhas de banana congelada verde. E aí sim, você vai ter o benefício da nossa queridíssima biomassa da banana verde, mais o amido resistente. Então você pode usar dentro das preparações frias, tá? Então isso mostra o quanto é importante o aporte de fibras. E uma coisa que eu adoro, e todo paciente eu convido a fazer essa experiência, lembrando que aveia não tem glúten. Por que está escrito que tem glúten? Porque dá um trabalho danado, você pôr o selo sem glúten, custa caríssimo, você tem que fazer assim enormes mudanças para não ter contaminação, principalmente cruzada. E muitas indústrias o que fazem? Coloca o que tem glúten, e assim o celíaco, que é a pessoa que tem problema, não vai ter problema, porque vai olhar que tem glúten e não vai comer. Mas a aveia, gente, não tem glúten. Então, a não ser paciente celíaco, o que a gente faz? Usa a aveia normal. Lógico, procura de boa qualidade, porque nós temos marcas muito boas, orgânicas inclusive. E você vai fazer aquela receita de colocar 2 colheres de sopa de aveia, daquele
grão grosso, de molho na geladeira em 150 ml de um leite vegetal, e cá para nós, depois eu vou dar outra dica, e junto com uma colher de sopa de linhaça. E bota lá o leite vegetal. Sabe o que eu faço? Dependendo do que eu vou fazer para comer com essa preparação, porque aí que eu faço. Açaí, gente, é a única coisa que eu deixo o meu paciente comer, apesar daquele guaraná horroroso. Mas o açaí é tão bom e é melhor do que comprar um sorvete horroroso, cheio de coisa que não deve. Então, o açaí, tudo bem. Mas o que eu faço? Em vez de pegar aquela granola cheia de glúten, eu uso essa preparação que ficou overnight, a noite toda, né? Diluindo, hidratando. A chia já vai ficar com aquela gelatinização que vai dar ao seu intestino um banquete para as suas bactérias. E eu boto água. Eu boto simplesmente água, porque eu quero aquela reação do molho, né? Mas depois o que eu faço? Eu coloco isso dentro da minha porção de açaí, tá bom? Gente, açaí é altamente antioxidante, tem cálcio à beça, tanto que o pessoal do protocolo Coimbra não pode consumir açaí. Isso aí é uma coisa que vocês têm que verificar, tá? E é maravilhoso. Eu brinco e digo, quando eu olho a minha língua roxa de ter comido açaí, eu fico pensando assim, no meu trato gastrointestinal todo roxo, cheio de antioxidante, fazendo um benefício maravilhoso. Então, gente, isso é uma forma de nós estarmos introduzindo fibra na nossa alimentação. Nós comemos muito pouca fibra. Então, a fibra, além de diminuir a velocidade com a qual tudo que você come vai virar glicose, ela é matéria-prima para o seu intestino devolver para você uma série de benefícios. Gente, lembre do seguinte: comida como está na natureza. Não vai para o supermercado. O que tem no supermercado? Adoçante, alimento light diet. Gente, isso é um problema, porque o adoçante, por incrível que pareça, faz subir a insulina. Pois é, pouca gente sabe disso e ninguém fala. Então, gente, vamos habilitando o nosso paladar. Lembra, para desmamar o açúcar, 15 dias, na verdade 14 dias sem tomar o seu café com adoçante ou com açúcar. Você toma fazendo careta, mas toma. E aí, no 15º dia, quando eu convido que você volte a tomar como você tomava, aí você diz, não consigo mais. Por quê? Porque as nossas papilas gustativas são trocadas a cada 15 dias. Então, dê uma chance para você começar a mudar o seu paladar, porque aí, quando você comer uma fruta, você vai dizer, que delícia. E vamos lembrar uma coisa? O carboidrato que está na natureza, ele é do bem. Porque a fruta, quando você come a fruta inteira, ai, tem frutose. Lembra? Aquela frutose do mal, aquela que é demonizada realmente, é a do xarope do milho que adoça produto industrializado. Quando você tem a glicose e a frutose no mesmo alimento, o que vai acontecer? Você tem toda uma matriz alimentar que tem um equilíbrio. Você tem a casca do alimento, que é importantíssimo você mastigar. Agora, você sabia que a frutose, você não precisa de insulina? Porque a frutose, ela vai direto para o seu fígado metabolizá-la. Então, é tudo perfeitinho na natureza. Na natureza, não vai sair comprando adoçante à base de frutose, gente. Não é por aí. É a comida.